Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. O assunto de hoje é que eu finalmente passei, gente, na minha carteira de motorista. Finalmente agora eu sou uma cidadã habilitada nesse país. Então, eu gostaria de compartilhar mais essa conquista com vocês, contando como funciona o processo, né? Quais são os primeiros passos, como é que foi o processo todo, para vocês que estiverem aí, né, aqui no Reino Unido e tiverem, né, em busca de tirar, ou conhecem alguém que precisa tirar a habilitação, saiba como fazer, quais são os caminhos das pedras. Então, bora lá. Bem, gente, primeiramente eu vou falar o que você precisa, né? E depois vou contar como foi o meu processo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, né, se você mora aqui no Reino Unido, você precisa de ir até um correio da cidade, entendeu? Que se chama de post office. E lá no post office, gente, vocês vão pegar um formulário, vão preencher esse formulário, vão colocar uma foto 3x4 junto e vão mandar pro DVLA, que o DVLA nada mais é do que como se fosse o Detran daqui, entendeu? Manda o formulário com a fotinho, dentro de alguns dias chega para você uma carteira de motorista provisória, que nem essa aqui que eu tô mostrando aqui embaixo. O que acontece, gente? Com essa carteira de motorista provisória, não quer dizer que você agora pode pegar um carro e sair dirigindo por aí, não. Não, senhorito, tá? Ou não, senhorita. Mas o que você vai precisar de fazer, essa aí é como se fosse uma carteira profissional, uma carteira profissional excelente, né? Uma carteira provisória de habilitação, porém, para que você possa aprender, né? E participar de todos os exames, processos que tem que ser feito. Feito isso, você tá então com a sua carteira tudo bonitinho. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar um app, tá? No meu caso, como eu tenho Android, eu baixei no Google, no Play Store, né? E se vocês tiverem aí outro sistema operacional, vocês olham aí como é que faz. Mas, por fim, o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão baixar esse app. Esse app, ele é muito bom. Ele é muito completo, além de vir várias questões, né, os símbolozinhos das placas de trás, igual um livro normal que a gente estuda, ele também vem com vídeos, né, dos famosos hazards, né, que são vídeos onde mostra algum perigo, quando está acontecendo alguma coisa na sua frente, na estrada, que representa algum perigo, né, então você tem que clicar. Então, assim, é um app assim, super completo, eu super recomendo, eu estudei por esse app, e ele é um app maravilhoso, entendeu, e ele é um app tão completo que ele te dá até de garantia para você passar no teste. É só que se você não passar no teste utilizando o app deles, devolve o seu dinheiro. Mas por fim, gente, mas isso aí não é propaganda do app não, tá? Isso é realmente que eu usei esse app para estudar. Baixou o app, tudo bonitinho, começou a estudar, já agenda a sua prova teórica. Por quê? Porque esse agendamento, gente, não é assim, ó. Entendeu? Tipo, estudei hoje, semana que vem eu já consigo agendar. Pode ser que você até consiga para semana que vem, mas pode às vezes demorar até meses para você conseguir um agendamento. Inclusive foi isso que aconteceu comigo, mas já vou entrar depois nesse mérito. Então, agendou a prova teórica, né? Estuda bonitinho. No dia da prova teórica, chega uns 15 minutinhos antes, né? Porque vocês vão te fazer uma revista e você vai mandar guardar celular, tirar relógio, ou mostrar atrás das orelhas, ver se não tem nenhuma escuta, nada assim. E então você vai fazer a prova teórica. No meu tempo, na época do Brasil, a gente respondia a prova teórica no papel, né? Hoje em dia é tudo informatizado, então vocês vão responder a prova teórica no computador. Se eu não me engano, são 43 questões de múltipla escolha, né? Daquela lá, né? Selecione a resposta correta, A, B, C, D. Ou 1, 2, 3, 4. Entendeu? Vocês vão responder, então, os questionários. E depois vocês vão ter, se eu não me engano, são 4 vídeos de hazard. Que é aquele que eu te falei pra vocês, né? Que mostra o vídeo, uma cena acontecendo ali na sua frente, e você tem que clicar toda vez que você vê algo que pode ser perigoso. Por exemplo, uma criança que joga uma bola no meio da rua, um carro que está saindo de ré da garagem, né? Um carro que freia em cima da hora, ou que troca né, que entra na sua frente com tudo. Então seria tipo os hazards. Então você tem que clicar, entendeu? Toda vez que você vê um hazard, mas não adianta ficar clicar o vídeo inteiro, porque se você fizer isso, eles anulam a sua prova, tá?
Feito isso, então vocês vão ficar sabendo se vocês passaram ou não na mesma hora. Que quando você terminou o teste, né, eles mandam você aguardar na recepção e eles te entregam uma carta. Essa carta vai estar escrito que você falhou ou vai estar escrito que você passou no tal do teste e vai vir um número que você vai estar utilizando para um outro app que você vai precisar. Feito isso, gente, vocês vão abaixar um outro aplicativo chamado Teste. Ele chama Teste. Esse aplicativo Teste é para marcar a sua prova de direção, entendeu? E para vocês poderem fazer o login nesse teste, vocês precisam desse número que vocês passaram no Theoric Test e o número dessa sua carteira de habilitação provisória, né? E aí, o que acontece? Ele vai te dar um monte de datas para você escolher, e dentro dessas datas você vai escolher uma delas, entendeu? E esse app, ele funciona assim, eu tô com essa mania de falar entender o tempo todo. Esse app, ele funciona assim, você escolhe a data, aí vamos supor que até a data você não tá pronto, você pode trocar a data de novo, mas assim, não é trocar assim em cima da hora, tipo, você não dá com 10 dias antes, você pode estar trocando, alterando a data do seu teste, tá? Você pode fazer isso por 6 vezes. Depois disso, ou você vai fazer o teste, ou você perde o seu dinheiro. Então, o ideal é que você troque no máximo por 6 vezes nesse aplicativo, tá? Esse aplicativo ele também tem a versão paga dele, né? Que é legal porque, vamos supor que você quer uma data específica e não tem aquela data específica naquele momento, então ele fica pitando no seu celular toda vez que surge, né? Às vezes um cancelamento ou uma pessoa que alterou a data do teste, então ele fica dando pop-ups na sua tela e aí você escolhe, pega ou não pega. Por fim, feito então, abaixou esse aplicativo, escolheu a sua data do teste, agora é se preparar para fazer esse teste, tá? Esse teste, gente, vocês podem estar praticando, né, a sua aula de direção, ou você contratando um professor, como se fosse de uma autoescola, né, para ele te ensinar, ou você pode aprender no seu próprio carro. Se você for aprender no seu próprio carro, o seu carro ele tem que estar muito bem cuidado. Ele não precisa de ser novo, mas ele precisa estar 100% funcional, né? Ou seja, não pode ter nenhuma lâmpada, lanterna queimada, quebrada, entendeu? Não pode ter nada assim de errado com o carro, né? E além do carro estar todo assim perfeitinho, você precisa de adaptar o carro com algumas coisas. Por exemplo, você precisa de colocar um espelho extra, você precisa de, eu recomendo, né, colocar uns espelhinhos em cima do retrovisor, dos retrovisores laterais, porque eles auxiliam muito na parte da manobra. Além disso, vocês têm que colocar um L no carro de vocês. Esse L ele pode ser com imã, né? Esse L vocês acham no mercado, acham na Amazon, acham em tudo que é lugar. É um L vermelho, que você coloca na lataria do seu carro, ou então você coloca no vidro, por fim. É só para identificar que é o L de learner, quer dizer, aprendiz. Então, esse carro tem que estar mostrando realmente que você é um aprendiz, tá? E o que é mais importante, gente, vocês precisam de fazer um seguro do carro para aprendiz. Ou seja, não basta somente o seguro normal do carro, você tem que fazer um seguro extra de aprendiz. E aí esse seguro extra, ou ele vai te mandar um chapeuzinho para você pôr em cima do seu carro, que também é magnético, né? Que você só coloca lá tipo um imã e, né, fica um L em cima do carro. Ou, né, eles te dão como se fosse um rastreador que você pluga no seu carro, de acordo com o modelo do seu carro, eles mandam. E esse rastreador, ele vai ficar te observando. Tipo, até se você tiver um motorista assim muito rapidinho, eles te avisam no e-mail: olha, você está dirigindo muito rápido, se continuar assim a gente vai cancelar seu contrato. Ou vamos supor que você não pluga o negócio, fica dirigindo com o carro. Aí eles avisam: olha, você não tá plugando o negócio, entendeu? Tem alguma coisa de errado, vai verificar, sabe? Então, eles estão sempre te monitorando.
E além desse processo aí, né, de ter o seguro, a segunda coisa mais importante, gente, vocês não podem dirigir o carro sem ter uma pessoa devidamente habilitada junto com você. Ou seja, não adianta pegar essa carteira provisional, beleza, põe o seguro, faço tudo que do seguro que for preciso e vou trabalhar. Não, não pode. Vocês precisam de ter uma pessoa devidamente habilitada junto com você, tá? Que mais, gente? E na questão da autoescola, você não precisa de nada, você tem que encontrar um teacher, né, que é muito difícil de encontrar dependendo, tá? Eu falo isso dependendo porque é o seguinte, gente, aqui funciona assim, você tem um carro manual e tem um carro automático. O carro manual é esse que você coloca primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? E o automático não, ele troca as marchas por você. Então, o que acontece? Quem dirige o carro manual automaticamente pode dirigir o automático. Agora, quem tira a carteira por automático não pode dirigir o manual. Ou seja, é muita procura pelo manual, né? E aí que é muito difícil você conseguir uma vaga para o manual. Então, o que eles te dão de opção, né? Então, assim, é mais fácil você conseguir assim, vaga, tipo de autoescola, de coisa assim, um teacher, né? Pro automático, que vai te permitir dirigir carros automáticos, tá? Tem as suas vantagens, né? Também o automático, né? Se é uma pessoa que tem muita dificuldade com o negócio de embreagem, ou que tem alguma deficiência física, né? O automático ele é uma maravilha, gente. Essa história de deixar o carro morrer, sabe? Essa história de deixar o carro rolar na ladeira, essas coisas não acontecem com o automático, tá? Isso aí você dirige assim, parece aqueles carrinhos de bate-bate, sabe? Assim que você tipo só tem acelerador e freio. É isso. Então é muito fácil de dirigir um automático. O que acontece no dia do seu exame, né? Você tem que estar com todos esses requisitos que eu falei, né? Se for com carro automático, com carro próprio, você tem que estar com a pessoa junto com você. Se você tiver com um teacher, você vai com o seu teacher até o centro de testes, né? E lá eles te dão a opção de você levar o seu teacher com você no banco de trás do carro ou você e só você e o examinador. Aí é com vocês, né? Aí você faz o teste e aí no final ele vai te dizer se você passou ou não passou. Se você passou, entendeu? Se você cometeu algum erro, ele vai apontar os erros para você, né? E vai então, se você passou, preencher um certificado dizendo que você passou. E aí ele avisa para você que dentro de uma semana, né, você vai estar recebendo, dentro de 3 semanas, você vai estar recebendo a sua habilitação. E ele recolhe essa bendita carteira de motorista provisória, tá? E fica com eles lá e você fica com a sua espera pela sua habilitação. Que mais? No meu caso, depois de uma semana chegou já a habilitação. Então, gente, esse foi o processo, tá? Esse é o processo para qualquer um que queira tirar a habilitação. No meu caso, foi um pouquinho mais longo o processo. Deixa eu falar para vocês agora, passando agora sobre a minha experiência, tá? A minha experiência foi o seguinte, no dia 9 de agosto de 2021 foi quando eu resolvi preencher o formulário e mandar pelo correio. Menos de 30 dias depois chegou essa carteira provisória para mim. Eu abaixei o app, agendei a prova teórica, tudo bonitinho, né? Do jeito que a história manda. Porém, todavia, aquela história, orgulho besta, nossa, mas eu já dirijo há anos, isso aí eu passo de primeira, nem preciso estudar, entendeu? Moral da história. Eu tomei bomba na prova teórica que eu fui fazer no mês de outubro, ou seja, eu preenchi o formulário em agosto, e quando foi em outubro, agosto, setembro, 2 meses depois, eu fui tentar fazer a prova teórica e tomei no bomba. Moral da história, por que eu tomei bomba, gente? Deixa eu explicar. Quando a gente tira a habilitação no Brasil, eles falam muito que aqueles sinais de trânsito que a gente aprende, eles são universais. Onde quer que você vá no mundo, eles vão estar lá.
Mas não é bem assim. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos um tal de como é que é? National Speed Limit. Esse National Speed Limit, gente, ele é simbolizado por uma bola branca com um risco preto que fica no poste. Então vamos supor que você vai entrar numa avenida, numa rua, numa estrada, que mostra esse símbolo. Então aquele símbolo basicamente quer dizer o seguinte: se for só uma mão, tipo assim, se for só uma faixa, é 60 km por hora. Se for duas faixas ou mais, 70 km por hora. Tá dando para vocês entenderem? E isso é simbolizado por uma bola branca e um risco preto. A mesma coisa que o negócio de proibido parar e estacionar, né? É uma bola azul com faixas vermelhas. Se for uma faixa, significa uma coisa. Se for duas faixas, significa outra. No Brasil, nós temos só a faixa de pedestre, né? Aquela faixa zebrada, né? Aqui eles também têm essa faixa que eles chamam de zebra cross. Porém, todavia, eles também têm a Tucano Cross, a Pelicano Cross, né? Que uma, se não me engano, é que passa a bicicleta junto. Por fim, eles têm mais 3 tipos de faixa de pedestre, sabe? Então, assim, não adianta você achar que sabe de tudo, como eu achei que eu sabia tudo, sendo que tem esses pequenos detalhes, né, que são bastante diferentes, que a gente nunca viu no Brasil. Então, tem que ter humildade suficiente de entender isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu tomei bomba em outubro, né, resolvi estudar, me preparar melhor. Quando eu resolvi marcar a prova de novo, a prova teórica, já não tinha mais, para próximo. Eu tinha que esperar uns 3 meses para minha prova teórica. Não por ordem, mas porque não tinha vaga. E aí que eu consegui marcar, gente, essa prova teórica para o dia 17 de março do ano de 2022. Aí eu fui e fiz a bendita da prova teórica e graças a Deus eu passei ali na régua, mas passei, né? Aí eu fiquei toda feliz, porém, todavia, gente, o carro do meu marido estava só a misericórdia de Deus, né? Não tinha como arrumar, não tinha assim como fazer muita coisa para eu ficar treinando no carro do meu marido. Mesmo porque, como eu falei para vocês, não é só pegar o carro, tem que ter um seguro próprio para aprendiz, né? E na época a gente estava passando por umas condições financeiras assim que não me permitiam tal façanha. E aí o que aconteceu? Eu só consegui um teacher de professor, e fora também que eu não achava nenhum teacher para professor para aula para carro manual. E aí que quando foi em agosto, eu consegui, final de agosto, eu consegui um professor, né, de direção para carro manual. Não era nem na minha cidade, eu tinha que ir para a cidade vizinha, né, para conseguir fazer aulas com esse teacher. E o que aconteceu foi que eu percebi que esse teacher, né, ele ficava me enrolando, porque o que acontecia? Eu pagava ele todo final de aula, né, se eu não me engano, era 35 libras toda vez que eu ia ter uma aula para ele, era uma hora, uma vez por semana, né? Então, toda semana que eu ia, eu pagava 35 pau para ele. E aí que no final das contas, já era mês de dezembro, né? E nada, nem de ele comentar de marcar a prova. Aí um dia ele resolveu comentar comigo e ele queria marcar minha prova para o mês de abril de 2023, né? E aquilo ali para mim eu achei um absurdo, porque até então ele ia continuar fazendo dinheiro em mim, ou seja, eu comecei em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já tinham 4 meses dessa história, nem o meu esmalte ruento não. E aí ele queria marcar para abril do ano seguinte, ou seja, ia mais 4 meses, ou seja, ia ficar 8 meses treinando com ele e ele fazendo 35 pau toda semana comigo. Aí, por fim, eu resolvi desistir, inventei uma desculpa para ele, sair fora. E aí eu fui procurar outro professor manual para poder fazer as aulas, porém eu não achei. Porque, como eu falei, né, a procura pelo manual é muito alta. E assim, a minha necessidade para dirigir um carro era muito maior, né? No quesito de poder buscar minha filha na escola, né? No quesito de ajudar o meu marido financeiramente também para poder trabalhar, né? No quesito de tantos outros quesitos, né?
Então essa carta de habilitação para mim era muito importante. Eu precisava com uma certa urgência. Então eu resolvi fazer aulas automáticas e foi maravilhoso, gente. Eu pagava 330 libras, né? O que me dava direito a 10 horas de aula, né? E ela fazia 2 aulas comigo por semana. Então, assim, eu fiquei fazendo aula com ela assim, por uns 3 meses. Ou seja, muito melhor do que os outros 8 meses que o cara queria que eu fizesse, né? Fiz aula com ela 3 meses, né? E aprendi muita coisa. Não é porque é automático que também é mamão com açúcar, é só menos uma preocupação, mas ainda você tem que ser um motorista prudente. E aí, então, que eu fui fazer o meu teste, né? E me aperfeiçoei, fui fazer o meu teste. E eu fiquei tão nervosa no dia do teste que 1 hora antes a minha professora me pegou em casa pra me dar uma revisão, né? E eu só fiz uma cagada atrás da outra. Aí ela falou assim, nossa, o que tá acontecendo com você? Você não dirige assim. Você não tá dirigindo, né, como você sempre dirige. Tenta se acalmar, né? Eu falei assim, é difícil, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente sabe, né, que isso é um teste hoje, né? Que é um teste oficial. E essa é a verdade, gente. Você fica nervoso mesmo você pensando assim, se eu não passar, tá tudo bem, eu marco de novo, faço de novo, né? Mas você não tem como muito relaxar, ainda mais quando você tem tanta pressão que nem eu tava tendo, né? Tão importante que essa habilitação era. E aí que eu fui, né? A minha instrutora foi pro banheiro, ela falou assim que ela ia no banheiro, eu sentei na recepção, fechei meu olho, rezei um Pai Nosso, expliquei de novo para Deus, sei que Deus já sabia, mas eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu sabe quanto que essa habilitação é importante. Eu não estou tirando a habilitação porque eu gosto de dirigir, ou porque eu quero me amostrar, não, eu preciso dessa habilitação por uma questão de necessidade. E aí que eu peguei e fui pro teste, né? O examinador primeiro fez um exame de vista em mim, né? Mandou ler uma placa meio longe, assim, para ver se eu conseguia ler. Aí ele me explicou como seria o teste, né? Ele pegou e falou para mim que ele ia, nos primeiros minutos ele ia me falar a rota, depois ele ia colocar o GPS, aí por 20 minutos eu ia seguir o GPS e depois então eu ia seguir as instruções dele. E aí foi isso que aconteceu, eu segui as instruções dele, né? Ele me fez parar várias vezes do lado esquerdo da pista, uma vez ele me fez parar do lado direito e voltar de ré, ele me fez dar aquela brecada, sabe, assim, de emergência. E aí, então, o tempo passou, foram 45 minutos de teste, que passaram assim, ó, eu quase nem percebi. E aí a gente foi então por centro de teste, ele mandou estacionar o carro, aquela tensão, né? Ele tentou me acalmar, eles tentam, né, conversar com você assim para tentar meio que te deixar mais relaxado, mas assim, eu tentei não fazer isso porque se eu fico conversando eu me distraio. Então eu preferi focar o máximo que eu pude. Então eu respondia, tentava ser assim, respondia de forma simpática, mas o tempo todo eu preferi ficar calada para focar no que eu estava fazendo, né? E aí que graças a Deus deu tudo certo. Ele pegou e falou assim, agora você pode se acalmar mais, pode respirar. Ele brincou assim comigo, né? Aí ele falou assim, você passou, você é uma motorista muito prudente, entendeu? Só que você teve 2 falhas, né? 2 pontos, né, negativos, o que é excelente, porque eu podia errar 15 vezes, eu errei somente 2, né? E mesmo assim eu passei, então ele me deu esse certificado, me avisou do processo, né, de quando iria chegar. E chegou, e aí agora eu sou devidamente habilitada. E para comemorar tudo isso, o meu marido, né, me presenteou, porque não adianta ter habilitação e não ter carro, né, para dirigir. Então, meu marido, ele continuou com o carrinho dele e ele me deu um outro carro, né? E eu tô super feliz com o meu carro. Não é um carro novo, é um carro do ano de 2011, mas é um carro maravilhoso, da cor que eu gosto, entendeu? Que atende às minhas necessidades e eu tô muito feliz com isso, gente. Então, eu vou mostrar um pouquinho do carro novo que eu ganhei, vou mostrar a minha habilitação nova para vocês e eu tô muito feliz, bastante feliz, e eu peço muito a Deus que Deus abençoe
que todos os dias, né, tem teste naquele centro de testes lá, e eu peço todos os dias que Deus abençoe, né, seja lá quem estiver agora nesse momento fazendo o teste, que ele consiga também passar, que consiga dar tudo certo, se ele estiver preparado realmente, se Deus achar que é a hora e que dê tudo certo. E é isso, gente. Eu tô assim, bastante feliz mesmo. Um beijinho e até uma próxima. Tchau, tchau.